Eu trabalho numa empresa que é familiar, Ah, né? Então, eu sou daqueles privilegiados que tive a oportunidade de trabalhar com familiar aí ao longo da minha jornada. Isso é muito bom, mas de vez em quando davam choques nos churrascos de família. sim, E aí, assim, a gente já toda a minha carreira, Márcio, eu fiz pensando, na verdade, em resolver gaps da empresa, né. Eu costumo falar em algumas palestras que eu dou por aí, às vezes até nas mentorias, que o pessoal às vezes olha e fala: "Caramba, cara, mas você é multidisciplinar nas suas formações, né. Você foi lá e estudou engenharia, depois administração, depois você estudou negócio, depois você estudou finanças, depois você foi estudar pessoas", mas toda essa trajetória. Hoje, se a gente olhar para o papel, para o currículo, a gente pode falar um currículo robusto, mas a minha trajetória foi para resolver gaps do negócio. Então, por perfeito, exemplo, a empresa é uma metalúrgica. Quando eu entrei lá, eu falei: eu tenho duas oportunidades. Ou isso aqui vai ser uma escola para mim, para eu seguir carreira, perfeito. ou isso aqui vai ser a minha carreira, né? E aí eu vivia aquele dilema, que talvez seja o maior dilema da empresa, da pequena empresa e da empresa familiar, mas eu vou falar de uma maneira como se fosse do pequeno e médio empresário, porque eu faço esse movimento inclusive para o meu time, que é o seguinte: a, eu vejo que talvez o grande obstáculo por uma questão de protecionismo, e a gente precisa entender esse protecionismo como a gente está defendendo o pão mesmo, né? A gente sabe o quão hostil é ser empresário no Brasil, né? O quão Perfeito. difícil é, e aí a gente fala desde de situações trabalhistas, tributárias e toda a energia que tem que ser colocada para lá no final do dia, na última linha lá do resultado, você ter um verdinho lá, né? Um Sim. resultado Tem uma positivo. cerejinha ali. Então é muito difícil essa Perfeito. jornada, né, é muito complexa essa jornada. E aí você vai lá, deposita um sonho, coloca a sua energia, o sustento da sua família sai dali, e aí para você compartilhar ideias e compartilhar decisões, nem sempre é um processo fácil, Com né. certeza. Você tem a oportunidade de trabalhar no seu negócio lá, você sabe que tem decisão que você tem que tomar, não tem jeito, Sim. né, a É decisão. solitário, né, é um lugar ali que você Eu tá vivo falando isso para o meu time. Quanto mais você sobe na hierarquia, mais solitária é a cadeira que você senta. sim, Essa é uma verdade que as pessoas não costumam dizer com sim, relação à liderança, né? Todo mundo tem sonho de ser líder, ser um diretor, ser um CEO, ser reconhecido pela cadeira que senta, mas essa é uma verdade que precisa ser sim, dito. É solitário e muitas vezes é uma decisão complexa, sim. né. Então, eu vivi isso ao longo da minha jornada, então a empresa, pô, tô lá numa metalúrgica, eu tive uma sacada, falei: "Bom, a minha carreira pode ser aqui dentro, então como é que eu consigo empreender dentro do negócio da família?". Excelente. E aí eu falei: "Eu vou estudar engenharia mecânica, porque um dia isso aqui vai ter uma transição e vai precisar de alguém que sente na cadeira da responsabilidade técnica". E aí eu fui lá e estudei engenharia mecânica. Isso me deu bagagem técnica na empresa, mas eu costumo falar para as pessoas: eu estudei engenharia, mas eu nunca fui um engenheiro na essência, porque eu nunca fui o cara de ficar projetando. Tenho um conhecimento técnico, obviamente, sou um dos responsáveis técnicos pela empresa, mas eu nunca atuei, né, de colocar energia Perfeito, o tempo todo perfeito. como engenheiro dentro da empresa. E aí, ao longo do tempo, a empresa começou a se desenvolver, começou a crescer. Eu falei: bom, a gente precisa entender melhor a dinâmica do mercado. Precisamos entender como é que a gente toca isso aqui e como é que a gente consegue fazer negócio bom, como é que a gente entende Top. esse movimento do mercado. Então, fui para a área da administração, fui para a área da gestão de negócios, trouxe essa expertise para dentro do negócio, mas também track record para mim. Claro. Passou um tempo, a gente viveu uma situação ali em 2014, 2015 ali, pior recessão da história do Brasil, Perfeito. né? E aí, os que conseguiram sobreviver, sobreviveram balançando, e nós Sim, temos uma história muito similar a essa, né? A gente passou uma certa dificuldade ali como empresa, e naquele momento eu falei: eu vou aprofundar os meus estudos em finanças, porque nós precisamos entender um pouco melhor disso e administrar na pontinha da caneta, perfeito. para que a gente consiga, eventualmente, por uma crise futura, caso ela venha, uma situação complexa, a gente ter essa frieza de administrar no caos. Sim, Fui lá e estudei finanças. E aí, por fim, aí já assim, almejando a cadeira que eu estou hoje, eu falei: eu preciso entender pessoas.
Legal. Então, fiz um movimento inicialmente de estudar gestão de pessoas, e aí é onde as minhas maiores imersões nos últimos anos, porque depois que eu fiz gestão de pessoas, eu falei, não, mas eu não quero só entender de administrar pessoas, eu quero saber como o ser humano opera. Então, Legal. daí eu fui estudar psicologia, eu fui estudar neurociência, inclusive para entender como que o hormônio atua no ser humano e por que ele está respondendo daquela maneira. Porque isso me Excelente. ajuda a ter elementos de como eu consigo tirar o melhor de um profissional e entender que esse cara aqui hoje não está 100% por qualquer coisa que seja, mas eu preciso tentar mostrar para ele que ele tem que dar o 100% do que ele tem naquele dia. Talvez aquele Perfeito. dia não vai ser o 100% dele, mas é o 100% que ele pode dar naquele dia. E Perfeito. aí eu fui construindo a minha carreira, então, para cobrir esses gaps. Mas eu acho que a grande sacada do negócio, Márcio, e foi uma trava que eu consegui soltar lá na empresa que faz parte do processo, é a gente entender que as pessoas que estão com a gente dentro do barco também têm sonhos. Excelente. Então, meu Excelente. papel como gestor hoje na empresa, e essa já é uma primeira sugestão que eu deixo para qualquer empresário empreendedor, é assim: os movimentos que nós fizemos de carreira e que nos trouxeram para as posições o qual a gente está, foi porque lá atrás a gente sonhou. Essas pessoas que estão com a gente hoje, elas também têm sonhos. Então, dentro de uma diretriz, que é o que a empresa acredita, dentro de valores que a sua empresa tem, como que você, como empresário ou empreendedor, pode soltar as amarras para que essas pessoas possam empreender dentro do seu negócio? Excelente. Se elas Excelente. puderem empreender dentro do seu negócio, elas começam a idealizar sonhos pessoais, Sim. né? Então, pô, eu fui de A para B, realizei isso e como entrega eu tive aqui um reconhecimento, seja de uma eventual promoção, seja um reconhecimento salarial, mas aquilo permite com que ela olhe um degrau acima. E quando ela olha esse degrau acima, ela vai lá e realiza um sonho, Exato. né? Então, a gente na empresa, hoje a gente está ainda implantando algumas coisas que eu acredito, mas a gente já tem o hábito de comemorar as vitórias Ótimo. alheias, né? Então, pô, chega um colaborador lá e conta para o time que conseguiu comprar um carro, que ele estava com vontade de comprar o carro. O colega do trabalho muitas vezes se emociona com a notícia do cara, Claro. porque então assim, o meu papel hoje na empresa é proporcionar para as pessoas o melhor cenário possível para que elas entreguem a melhor versão delas, realizem os sonhos delas e juntos, num trabalho de muitas mãos, a gente consiga levar a empresa para um outro patamar. Então, acho que Incrível. num primeiro momento, até me alonguei um pouquinho aí na resposta, mas Não, acho que num mas é primeiro isso, momento cara. é por aí. Acho que a gente precisa olhar para dentro do negócio e dentro do que é valor e dentro do que são as diretrizes do negócio, como a gente pode permitir que quem está com a gente empreenda dentro do nosso negócio.